Fala aí, meus amigos, tudo beleza? Aqui é o Rafael trazendo mais um vídeo para vocês sobre o mercado de escanteio. E hoje aí no dia 26, na segunda-feira, eu trago aí para vocês esses 4 jogos. Para quem não me conhece, eu trabalho de forma profissional aí no mercado de escanteio há mais de 4 anos e resolvi em 2025 aparecer aí nas redes sociais. Antes eu só fazia as minhas operações, ficava quietinho no meu canto, mas resolvi aí compartilhar o meu trabalho e os métodos que eu utilizo aí no mercado de escanteio. Então, se você está interessado em entender como funciona melhor o mercado de escanteio, como funcionam as apostas, pelo menos no meu método, claro que devem existir outros métodos, cada um valida o seu método, beleza? Sábado e domingo eu trago super cotações e super ODDs aí no meu canal. Se você está interessado em pegar uma Big Odd aí, todo domingo eu mando aí uma super ODD no mínimo de 50. Não bateu ainda, mas as outras odds de sábado, de sexta, odd 10, odd 7, odd 15 já bateram bastante aí no meu canal. Mas um dia a de 50 vai bater. Um dia vai, beleza? Aqui é um trabalho sério, profissional nos escanteios, mas todo final de semana a gente sempre tenta aí trazer um bingo, estourar a boa. Não faz mal a ninguém, né, rapaziada? Vamos equilibrar. No final de semana a gente tenta aí estourar uma boa, fazer uma fezinha, até porque ninguém é de ferro, né? Vamos tentar, beleza? Olha, fica aí no final que eu vou trazer aí para você o bilhete de ODD 5. Não é um bingo, mas é uma ODD legal, dá para pegar também. Olha, se você está interessado em aprender e saber como funciona o mercado de escanteio, pegar esses bilhetes, faz a inscrição aí no meu canal e ativa o sininho para você receber a notificação. Se você não ativar o sininho, clicar aí no sininho, para o sininho ficar assim, ó, o sininho fica aí no sinalzinho do YouTube, é como se o sinozinho estivesse batendo, beleza? Se você não ativar, você não recebe a notificação e o YouTube não vai te avisar. Se você quiser me seguir nas redes sociais aí no Insta, no Telegram, eu vou deixar aí o meu Telegram aí na descrição e no primeiro comentário fixado que assim que eu entrar no mercado, eu faço o compartilhamento do link da 365 para você, junto com o comando do mercado que eu vou entrar no escanteio. Então, se você quiser me acompanhar, beleza? Você fica à vontade, eu estou te convidando, tá? Aqui você é livre para fazer os seus jogos, fazer as suas apostas, ou até mesmo assistir só para aprender. Você é livre, beleza? E outra coisa também, todo dia que tiver jogos do BR, eu vou focar aqui no YouTube no BR. Isso não significa que eu não vá fazer apostas em outros campeonatos. Isso significa que aqui no YouTube eu vou trazer do BR, beleza? Só para deixar esse recadinho aí bem rapidinho para vocês, eu vou explicar para vocês o que eu vou fazer em cada jogo. Olha só, Criciúma, Curitiba, Bragantino e Juventude, Botafogo de São Paulo, CRB, né, Cuiabá e Vila Nova. Eu vou começar aí pelo jogo da Série A, tá? Eu vou até abrir a 365 aqui depois para mostrar para vocês o que eu vou fazer em cada jogo. E já falando aí sobre o time do Bragantino, o que vai acontecer. Esse jogo vai começar às 8 horas. O Bragantino se mostrou muito forte nos escanteios contra as equipes aí mais frágeis e ele estava realmente no nosso bilhete aí na última Super ODD e cumpriu o escanteio de 0 a 10 que a gente botou lá no bilhetinho, tá? Mas quando o Bragantino ele joga contra equipes mais fortes, ele tem aí uma dificuldade e cede escanteios para essas equipes. Ele mais cedeu do que marcou, beleza? Então, olha só o Bragantino quando ele jogou contra o Palmeiras, ele fez uma boa quantidade aí de escanteios, mas cedeu 12 escanteios para o Palmeiras. Olha só, quando ele pegou a equipe mais frágil aí, que foi o Mirassol, ele fez aí uma boa quantidade de escanteios relativamente, né? Mas não cedeu muito não. Aqui contra o Cruzeiro, o Cruzeiro tá uma boa equipe, tá lá em cima na tabela. Ele cedeu 9 escanteios para o Cruzeiro. A mesma coisa que o Botafogo, ele cedeu 8. Só que o interessante aqui é que ele estava na frente do resultado. Então, normalmente, os times que estão na frente do resultado, quando dão uma furadinha na bola, eles cedem aí escanteios. E foi o caso do Bragantino, beleza? Bragantino e Ceará, que o Bragantino fez 9 escanteios, tá? Então, dá para entender aí que o Bragantino é uma equipe que cede escanteios quando está na frente do resultado. Agora, o seu adversário, que é o Juventude, talvez não consiga fazer isso, tá? Falando ainda sobre o Bragantino, a média de escanteios dele em casa até o momento aí no Brasileirão da Série B
É 5. Série B não. Desculpa. Série A, beleza? É 5. A média é 5 de escanteios cobrados. Já o Juventude, ele não tá numa boa fase, né? Vocês estão vendo aí, ele só tá perdendo, tá com 5 derrotas aí, 4 derrotas seguidas em casa. Ele também tem perdido o primeiro tempo e se continuar assim vai ser um forte candidato ao rebaixamento, tá? O Juventude, ele é muito bom para ceder escanteios fora de casa, mas para marcar ele não é muito confiável, ele tem se tornado frágil. Então, olha só como é que vai se desenhando o jogo das apostas nesse jogo. O Juventude, ele é péssimo para marcar escanteio fora de casa. Olha só, 4-2-0-3 contra o Botafogo. Ele não marcou nenhum escanteio em cima do Flamengo. Só chegou perto da grande área do Flamengo 11 vezes. Foi uma tamancada que ele tomou aqui do Flamengo. Só para vocês entenderem a diferença de nível de futebol das equipes, beleza? Então, o Juventude não é uma equipe para se confiar aí nos escanteios, tá? Ele é bom para ceder, mas se você estiver dependendo dele para ele marcar os escanteios, sai fora dessa, beleza? No Brasileirão, ele está com uma média de escanteios cedidos aí de 5,7 e aqui eu só tenho uma aposta nesse jogo, então presta atenção aí o que eu vou fazer nesse jogo, que é o Race 5 do Bragantino ao vivo. Aqui pré-live está pagando 1,40, não é uma odd desejável, mas eu estou querendo pegar aí o Bragantino Race 5 aí pelo menos a 1,72. Talvez a gente não consiga pegar essa aposta, porque o Bragantino tem uma tendência aí de fazer escanteios de 0 a 10 minutos, mas o Juventude não tem tanta minutagem de ceder escanteios dentro dessa faixa, então talvez a gente consiga aí pegar o Race 5 do Bragantino. É a única aposta, até porque como eu mostrei aqui para vocês, os escanteios totais aqui da partida não vai ser interessante a gente pegar. Porque se o Bragantino faz 1, faz 2, faz 3, ele até vai fazer o Race 5, mas depois ele vai parar e o Juventude não vai conseguir marcar tantos escanteios. O Bragantino pode ceder ali 1, 2 e o jogo terminar aí com 6, 7 escanteios, no máximo 8, e a gente não vai conseguir, beleza? Alcançar o total de escanteio asiático. Então fica ligado aí, tá? O outro jogo que eu vou fazer agora indo para a Série B mesmo, eu vou fazer uma cobertura aí no jogo do Criciúma e do Coritiba, como eu falei para vocês aí no início do vídeo. O jogo vai começar às 7 horas. O Criciúma, ele está na parte de baixo da tabela, mas ele está num viés de melhora. Olha só onde está o Criciúma na Série B, rapaziada. O Criciúma caiu e está na zona de rebaixamento da Série B, beleza? Nos últimos 6 jogos do Criciúma, em todos ele fez 5 ou mais escanteios e até concede escanteios relativamente. Então, olha só aqui, ó, pegando aqui o Criciúma já na Série B. Aqui eu não vou pegar aqui da Série A não, esse jogo aqui do Flamengo. Vou mostrar aqui só na Série B, olha só. Do último para o primeiro, tá? Criciúma e Operário, 6 do Criciúma. Criciúma e Atlético Clube, 5. Criciúma e Remo, 8 do Criciúma. Criciúma e Volta Redonda, 10 do Criciúma. Beleza? Então o Criciúma, ele tem aí conseguido no mínimo 5 escanteios. Então ele é um time consistente em casa, ele é aguerrido, ele parte para cima mesmo. Em caso o Criciúma, ele tem uma média aí de 7,2 escanteios no Brasileirão da Série B. Já o Coxa, ele é basicamente a mesma coisa que o Criciúma, porém fora de casa. Ele tem uma boa quantidade de marcação de escanteio e cede pouco. Ele também tem uma média aí de 7,2 escanteios em casa, mas quando ele perde o primeiro tempo ou fica atrás do resultado, ele busca o jogo e consegue aí os escanteios. Se ele consegue ou não o resultado, não tem importância para a gente aqui, porque o que interessa é que o time ele vá atrás, ataque e faça os escanteios, beleza? Então preste atenção aí, olha só, vou pegar aqui, ó, Chapecoense e Coritiba, né? Ok, o Coritiba não ficou atrás do resultado, mas cedeu 7 escanteios e marcou 4, então o jogo terminou com 11. Aqui, ó, Coritiba e Remo, o Remo só fez um escanteio, Coritiba perdeu o primeiro tempo e fez 12 escanteios em cima do Remo. Beleza? O Remo ainda está invicto na Série B. Aqui, Ferroviária, que é um time mais frágil porque é estreante aí da Série B. O Coritiba fez 6, beleza? E contra o Goiás, né? Que a gente pegou um green aí nesse jogo aí. Aqui, ó.
12 escanteios, 7 do Coxa e 5 do Goiás. Então o Coritiba, ele tem também feito muitos escanteios, até porque ele também tem ficado atrás do resultado. Vocês estão entendendo aqui, rapaziada? Se o Criciúma ele abriu o placar, ele tem total condições de deixar o Coritiba marcar os escanteios dele aí para a gente conseguir pegar a nossa aposta. Isso se repete aqui no último confronto direto, foi em 2019, mas não tem outro parâmetro para a gente poder aí fazer a análise. Aqui, ó, o Coritiba ficou atrás do resultado, não fez os escanteios que a gente precisa, que ele só fez 2, mas cedeu 9 para o Criciúma, então o total de escanteio dessa partida ficou 11, beleza? Olha, a média total dessas equipes aí é 14,4, é uma média relativamente alta, e esse aqui é o risco dessa aposta, né, de seguir a mesma tendência do confronto direto. Teve um jogo que terminou com 7 escanteios aí, olha só esse jogo aqui, só que faz muito tempo, como eu falei para vocês, né, 2019, 2018, é muito tempo, então não tem muito critério assim para a gente poder pegar, é mais mesmo para a gente poder entender como funciona as equipes. O que a gente pode pegar aqui, eu quero muito pegar aqui o mais 9, pelo menos a gente vai tentar, aqui ó, total de escanteio asiático, significa que qualquer equipe que fizer escanteio vai valer para nossa aposta, beleza? Total de escanteio asiático, toda vez que você vê assim, ó, total de escanteio da partida, é independentemente de qual equipe fizer escanteio, vai valer para contagem de escanteio total, beleza? Então aqui eu só pego o mais 9, não sei se a gente vai conseguir. O mais 9 já tem o risco aí, até porque toda aposta tem seu risco. Eu queria pegar o mais 8, mas eu acho que eu não vou conseguir, beleza? Então aqui eu só vou ficar mesmo aí no mais 9 total escanteio asiático. Se o jogo terminar com 9 é reembolso, 8 ou menos é red e 10 ou mais é green, beleza? O próximo jogo aí vai ser o do Botafogo de São Paulo e CRB. Esse confronto aqui é bem interessante, as equipes se arriscam bastante, elas jogam aí um pouco mais para frente, né? Evitam furar a bola. O Botafogo ele está sem vencer há 5 jogos e isso é bom para a gente que quer apostar nos escanteios. Times que estão pressionados, estão lá embaixo na tabela, que jogam pelos lados, são muito bons para a gente apostar nos escanteios. Ainda mais o Botafogo que está pressionado, querendo a vitória, mas não consegue, né? O Botafogo, olha só os números aqui do Botafogo de São Paulo. Mas os escanteios ele marca o que é uma importância para a gente. Se ele está ganhando ou não, não interessa, beleza? E se você é torcedor, deixa a paixão de lado. O que importa é a análise dos números, o contexto da partida. Esquece se você está analisando o seu time. Se você tem problema em analisar o seu time, não aposte no seu time nem contra e nem a favor. É um conselho que eu dou para você. Eu particularmente não torço para time nenhum, então não tenho problema com isso, apesar de eu jogar bola, joguei em categoria de base, mas eu não torço para time nenhum, beleza? Então fica aí esse alerta aí para você, tá? Olha, o Botafogo, como eu falei, ele é um time que está pressionado, ele mais marca, ele mais cede do que marca. Olha só a quantidade de escanteios que o Botafogo cede. Ele conseguiu ceder em casa 6 escanteios para o Athletic Clube e ainda perdeu, rapaziada. Perdeu de 3-0. Claro que ele conseguiu marcar 7 escanteios, mas ele conseguiu ceder 6 escanteios mesmo perdendo de 2-0 para o Athletic Clube. Aqui contra o Goiás ele cedeu 8, marcou 5. Aqui contra o Remo ele marcou 3, cedeu 13. Aqui contra o Atlético Goianiense ele marcou 6 e cedeu 6. Beleza? Então olha só como funciona esse time do Botafogo de São Paulo. Ele até marca uma boa quantidade de escanteios, mas em nenhum jogo ele marcou mais do que cedeu. Só que contra o Athletic Clube que ele teve aí uma melhora. Então, e ele também aqui está num viés de aumentar a quantidade de escanteio. Ó. Fez 3, fez 5, fez 7. Então ele está buscando, porque ele está pressionado, não está ganhando, rapaziada, entendeu? O Botafogo ele está com uma média aí de 5,2 escanteios cobrados e 8,2 cedidos. Olha a média de ceder escanteio.
Já o CRB ele está melhor no campeonato, vou mostrar aqui a tabela para vocês, ele está a 3 jogos sem perder, olha só onde está o Botafogo e onde está o CRB, beleza? O CRB aí ele está a 3 jogos sem perder fora de casa, olha só, aqui há 2 jogos, né? É porque eu puxei os jogos totais, olha só, jogos total fora de casa. Aqui ó, jogo fora de casa, ó, aqui ó. Que pegou um joguinho aí da Copa do Brasil que ele empatou com o Santos e eliminou o Santos, né? Aqui há 3 jogos ele tá invicto fora de casa, mas na liga, né, do BR, na liga da segunda divisão aí do BR, ele perdeu aí pro Atlético, aqui ó, mas ele tava aí com um bom resultado em cima do Atlético Clube, beleza? A média de escanteios aí do CRB cobrados fora de casa é 6 escanteios e 6,6 sofridos. A média total das equipes é 13, beleza? Então olha só que o último jogo que o CRB fez contra o Amazonas, só o CRB marcou 17 escanteios. O jogo ele terminou aí, rapaziada, com 24 escanteios. Olha só o último jogo, Paysandu e CRB, 8 para o Paysandu, 6 para o CRB. Contra o Atlético Paranaense, olha só, 8 escanteios, 4 para cada lado. Atlético Clube, 8 para cada lado. Então, ó, é um time que realmente os dois times, vocês estão percebendo aí que os dois times marcam e cedem escanteios. E no confronto direto, vamos dar uma olhada aqui como é que fica o confronto direto. Olha só, no último confronto direto lá da Série B do ano passado, o Botafogo e o CRB tiveram 10 escanteios, sendo 6 para o Botafogo e 4 para o CRB. Então a gente está vendo aqui que tem uma tendência de ser um jogo over. O que significa over? Mais. Então, fica ligado aí que é uma boa aposta para a gente poder fazer uma aposta, beleza? Olha, aqui eu queria pegar muito o mais 4,5 do CRB, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Mas tem um adendo aí, por isso que eu não peguei até agora, beleza? Olha só, vou mostrar aqui, ó. Tá vendo aqui escanteios totais do time, CRB mais de 4,5 escanteios. Olha, eu estou muito tentado de pegar aí essa aposta, mas se tivesse pagando um pouquinho melhor, beleza. O que você pode fazer se você não utiliza ou se você utiliza outra casa de aposta, por exemplo, uma Betano, uma Superbet, se estiver pagando aí 1,80, aí sim vale a pena. Por quê? Esse mercado na Superbet, esse mercado aí na Betano, eles continuam no ao vivo. Aqui na Bet365, esse mercado de escanteio do time, ele não continua, beleza? Mas nessas duas casas aí que eu mencionei, que são as duas melhores para se apostar no escanteio, aí sim vale a pena. No escanteio total do time ao vivo, beleza? Presta atenção. Não é esse mercado aqui não, ó. Escanteio asiático só tem na 365, beleza? Que é a linha do reembolso, tá? Então, a fragilidade do Botafogo de São Paulo de tomar um gol no primeiro tempo é alta, mesmo o CRB não fazendo muitos gols aí, então por isso que eu fico aí só com os escanteios totais da partida, porque quem ficar atrás vai para cima naturalmente, isso a gente viu aí nos números, então vou esperar essa linha baixar para pelo menos 9, e se alguém ficar atrás do resultado, dá para pegar o Race também, beleza? Então, total de escanteio asiático 9 no mínimo, beleza? E o Race talvez, claro que aí vai depender do contexto, beleza? E o último jogo que eu vou fazer aí, uma cobertura, vai ser o do Cuiabá e do Vila Nova, beleza? Esse jogo aí vai ser o último que eu vou fazer a cobertura, vai ser às 9 horas, tá? E o que, que vai acontecer nesse jogo, pessoal? Fica atento aí que esse jogo vai ser muito importante. Eu tenho até 5 apostas nesse jogo. Presta bem atenção comigo aí, beleza? Aqui as equipes elas possuem médias interessantes aí para que a gente possa apostar, tá? O Cuiabá vem em um melhor momento, é verdade, tanto na vitória, tanto nos escanteios. No último jogo em casa do Cuiabá, ele perdeu o primeiro tempo, como vocês podem ver aí, e somente no primeiro tempo ele fez 5 escanteios contra o Operário, então ele sufoca mesmo os adversários em casa. Aqui não dá para ver aqui os escanteios do primeiro tempo, mas em outros sistemas que eu utilizo, que são sistemas pagos de profissionais, aí sim a gente consegue verificar informações detalhadas nos escanteios. Então, olha só, Cuiabá aqui e Operário. O Operário ganhou de 2-0 no primeiro tempo, e aqui, ó, o Cuiabá, ele fez 5 escanteios no primeiro tempo, a gente até tomou um head aí, porque eu estava apostando aí
que o Cuiabá ia fazer o Race 7 e não fez, rapaziada. O Cuiabá ele fez o Race 5 logo no primeiro tempo, mas o Race 7 ele não cumpriu. Eu peguei o Race 5 aqui, mas o Race 7 ele não cumpriu, então preste atenção. O Cuiabá ele fez 5 escanteios no primeiro tempo, de 6 total da partida. Então ele ficou devendo aí, então presta atenção nisso aí. Aqui no outro jogo, Cuiabá e Ferroviária, ele fez 8 escanteios. Cuiabá e Atlético Paranaense, 9 escanteios. Cuiabá e Avaí, 7 escanteios. Então o Cuiabá, ele tem se tornado aí consistente nos escanteios, sempre tem feito aí no mínimo 6 escanteios na partida. Então, vale a pena ficar de olho aí no Cuiabá. Ele está com uma média aí de 7,5 escanteios cobrados em casa e 5,7 cedidos. Ele também cede bastante, ó, 5, 8, 7, 3. Então ele realmente tem cedido também, beleza? Olha, já o Vila é um bicho papão em casa. É um bicho papão em casa. Ó, e fora é uma babinha aqui, ó. Vou filtrar aqui, ó. Vila Nova em casa. Ó, Vila Nova fora. Tá vendo aqui, ó? Derrota, empate, vitória contra o Atlético Clube. É compreensível porque o Atlético Clube é um time mais frágil. E Remo. Remo tá parrudo aí na Série B. Então, ó, tá vendo aqui, ó. O Vila Nova não tá legal, mas olha só em casa. Aqui, eu vou filtrar para vocês. Olha só. É tudo green. Tudo green no Vila Nova, olha só. E mesmo assim a quantidade de escanteio tá boa, 9, 11, 12, 11. Então, rapaziada, fica ligado aí, o Vila Nova, fora de casa, ele tem cedido muitos escanteios, ó, cedeu 11 pro Coxa, 11 pro Goiás, 5 pro Atlético Clube, 5 pro Remo. Só teve um jogo que o Vila realmente teve aí uma resposta em cima do Remo, fez 9 escanteios em cima do Remo, mas não adiantou de nada, rapaziada. Perdeu o primeiro tempo e ainda tomou aí uma ampliação de resultado do Remo, não adiantou de nada. Então preste atenção que o Vila Nova é um bicho papão em casa e fora é uma baba. Ele tem aí a média de 3,2 escanteios cobrados fora e 8 cedidos. A média total das equipes é 12,2 e aqui eu tenho até 5 apostas para vocês, beleza? Presta atenção aí, tá? Vou botar aqui na Bet365 para vocês verem comigo o que vai acontecer. Cuiabá e Vila Nova, olha só. Ó, a primeira aposta é o escanteio do Cuiabá pré-live. Olha só. Vocês viram lá tudo que eu passei para vocês, né? Então, beleza. Olha só. Total de escanteio do time. Aqui, ó, já vou entrar pré-live 5.5, pagando aí 1,66. Tá pagando pouco relativamente, entre aspas, tá? Mas nos últimos 4 jogos do Cuiabá em casa, ele cumpriu essa linha, 5.5. Então eu vou aí utilizar uma unidade, tá? Nessa aposta. E a outra aposta é o Race do Cuiabá ao vivo. Aqui, tá vendo aqui, tá pagando 1,53. Eu não vou pegar no 1,53, mas quando ele chegar aí a 1,80, eu vou utilizar 2 unidades para cobrir o mais de 5,5 aqui se der o head. Então, se o 5,5 tiver o head, eu vou utilizar uma aposta aqui, uma unidade. Mas se no Race 5 chegar aí a 1,80, até porque o Cuiabá e a outra equipe, né? Eles não têm uma boa minutagem de escanteio de 0 a 10. Eles não marcam muitos escanteios no minuto de 0 a 10. Então, até os 10 minutos, essa odd aqui do Race 5 pode chegar aí a 1,72, a 1,80. E aí eu vou arriscar mais 2 unidades da minha banca para poder cobrir o 5.5. Lembra que eu falei sobre jackpot? Quem assistiu aí meus vídeos passados aí no jogo do Raio Valecano sobre jackpot, eu expliquei. Quem aprendeu isso lá naquele vídeo tá entendendo como funciona aqui. Lembra que eu falei que eu ia pegar o Race 7 aí do Valecano pré-live e o Race 5 ao vivo do Valecano aí? Bateu tudo. Então, o jackpot é uma acumulada no mesmo jogo, beleza? E é isso aqui que a gente vai fazer, tá? Não, jackpot não se você não está acostumado a fazer isso, então só fica aí em uma das 2 apostas, beleza? Mas é o que eu vou fazer, eu estou passando aqui para vocês as minhas impressões. Deu para entender aí até agora essas 2 apostas? Então, vamos lá. A próxima é o escanteio total do jogo, até porque aqui as 2 equipes se mostraram
capaz de fazer o total escanteio asiático da partida, tá? Então é isso aí que eu vou fazer. Também é uma aposta, mas é mais uma cobertura, tá? Então eu só vou pegar aí o mais 9, até porque as equipes, como eu falei, têm bons números de escanteios, e quando chegar aí, mais ou menos aí o minuto 10, minuto 12, essa linha mais 9 deve aparecer, até porque, como eu falei, as equipes não marcam muitos escanteios de 0 a 10. Aí você me pergunta, poxa, Rafael, você está falando que não vai ter escanteio no minuto de 0 a 10? Não, estou falando que elas não têm bons números de escanteio. Pode acontecer? Pode, mas é improvável que tenha escanteio de 0 a 10, entenderam? Então eu acredito lá que no minuto de 10 a 12, o mais 9 fica disponível, e aí a gente faz aí a nossa aposta com mais uma unidade. E as outras apostas aí é no fim de cada tempo, porque se o jogo ele tiver com pressão e o Cuiabá estiver perdendo ou empatando, aí, rapaziada, vai ser muito bom pra gente, porque a gente pode apostar aí, claro, se o jogo tiver corrido, beleza? Pegou aí? Deu para entender como é que funciona a mecânica nas apostas de escanteio, pelo menos nos métodos que eu utilizo? Tem outros métodos também, tá? Mas esses aí são os que eu utilizo para esses jogos, beleza? Pegou mesmo, rapaziada? Então dá o like aí para ajudar o amigo. Eu vou estar de olho aí nos jogos do Cafun versus Valerenga, Elvisberg da Alemanha, e não vou operar na Arábia Saudita. Também vou estar de olho aberto aí nos jogos da Suécia, tá? Quem pegou aí o green aí nos jogos do Hammarby e do... qual foi o outro time aí da Suécia? Daquele time Malmo, time que revelou o Ibra, beleza? Fica ligado aí comigo, valeu? E aqui é o bilhetinho de ODD 5, eu botei aí R$ 12 só pra, né? Só pra ver aí se a gente consegue fazer uma fezinha legal. Vou falar aí pra vocês, tá? Botafogo de São Paulo e CRB, mais de 9 escanteios, pagando 1,57. Bragantino, primeiro a marcar 5 escanteios, pagando 1,40. Cuiabá, primeiro a marcar 5 escanteios, pagando 1,53. E Criciúma e Curitiba, mais de 9 escanteios, pagando 1,53. Deu uma múltipla total de odd 5,17. Simulando R$ 12, ganha 62, beleza? Lembrando que se eu estou enviando para vocês alguma aposta pré-live, algum bilhetinho, rapaziada, faz o quanto antes, porque se você deixar para fazer no outro dia, deixar para fazer próximo, perto do jogo, as odds podem estar mudadas ou a linha pode ter subido, beleza? Então, sempre quando você puder fazer as apostas e assistir o vídeo, é muito bom, beleza? Um grande abraço para vocês, vamos para cima e nunca utilize o que você pode perder a mais. Sempre utilize o que você está disposto a perder, beleza? Vamos lá para cima. Fui, valeu.